Barbosa. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos vocês nessa noite. E antes aqui também de agradecer aqui, não posso deixar de falar. Agora Tá, eu queria que você encerrasse. Eu acho que a gente tem que ser justo. Eu agradeço o Todinho, funcionário público, que vem a essa Câmara, mas a gente tem que ser justo com todos. O prazo regimental são 5 minutos, às vezes não dá tempo, a gente sabe que é curto, e a gente tolera mais uns 2 minutinhos para que a pessoa possa encerrar a sua linha de raciocínio. Como na semana que vem nós teremos apenas um inscrito, porque nós teremos a apresentação de conta da Emater, nós acrescentamos mais 2 inscritos nessa tribuna hoje. A Lídia Aparecida Lopes, que irá falar sobre problemas no bairro Bela Vista. E a Lídia, salientando que a Lídia é membro do Parlamento Jovem, que é uma parceria da Câmara Municipal com a Universidade, com o Legislativo Estadual deste ano. Boa noite, senhores da mesa, senhores vereadores e vereadoras e demais presentes. Meu nome é Lídia, estudo na Exedrate, participo do Parlamento Jovem e moro no bairro Bela Vista. No Parlamento Jovem, aprendi o que é política, as competências públicas do Poder Legislativo e Executivo, e que na política sempre há interesses, sendo esses bons ou ruins. Hoje, venho falar de alguns interesses de um bairro, que são: existe muito mato em algumas áreas do bairro. Por exemplo, as travessas 5 e 6, também na rua principal, ao lado esquerdo, e ao lado da escola Zedrate. A passarela, por onde passam as pessoas, em determinados horários, é desproporcional ao tanto de pessoas que estão passando, descendo ou subindo, correndo risco de atropelamento. Motoboy e táxis não sobem ao bairro após as 22 horas e 30 minutos. Em algumas ruas tem muitos buracos. Um exemplo disso é a rua Cabo Tomás. A iluminação de algumas ruas estão ruins. Poste com luz fraca, árvores tampando as luzes, algumas luzes queimadas, e muitas travessas e ruas não têm asfalto. Travessas como a 5 e a 6, a nossa rua principal ao final dela, e a rua Nossa Senhora de Fátima e Emílio Aniceto Dornelles. Bom, esperamos sinceramente o retorno de vocês para o nosso bairro. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras e muito obrigada. A Câmara que agradece, Lídia, e ao mesmo tempo se sente orgulhosa de estar levando noções de cidadania aos jovens, assim como no Parlamento Jovem dos vereadores mirins. Ela aprendeu e mostrou aqui que aprendeu bem. Veio cobrar para o seu bairro, Todinho veio agradecer, e ela veio cobrar. E os dois estão certos. Essa tribuna é para isso mesmo, é para trazer soluções. E ela está cobrando uma coisa lógica: enquanto não se tem construções que se pode ampliar aquela rua, que se pode ampliar a calçada, é que é hora de cobrar e tentar fazer, para que realmente melhore as condições dos alunos que ali vão ao Exedrate. O último inscrito, Jorge de Oliveira. Eu só tenho esse nome, não sei se tem mais. Problemas da rua Cristóvão Colombo, no bairro João Brás. Boa noite. Há 2 sessões atrás, eu tive aqui, falei com a vereadora Cristina Fontes sobre o problema do bairro Cristóvão Colombo, que é do bairro João Brás. E
lá está caótico a situação. Tem portadores de necessidades especiais que não estão podendo nem sair de das suas casas porque são muitos buracos. Foi citado aqui que está sendo realizada a operação tapa-buraco, quando na realidade nós chamamos de operação joga-barro, porque joga barro, se chover vira lama, se carro passar é poeira que nós somos obrigados a estar convivendo. E também que a poda de mato é responsabilidade do SAI. E o SAI não está realizando esse trabalho, entendeu? E nós, como moradores de Viçosa, nós temos que cobrar da prefeitura, nós não temos que cobrar do SAI. A prefeitura que cobre do SAI, que preste o serviço a contento da população. Então, eu sugiro a essa casa que seja criada uma comissão de bairro para que possa estar os vereadores indo ao bairro, porque nem todos os moradores têm disponibilidade de estar aqui e ser ouvido. O que eu estou fazendo aqui, todos os moradores gostariam de estar tendo essa oportunidade. E se fosse criada uma comissão de bairro, seria o contato direto da população com os vereadores, e os vereadores poderiam ver a nossa realidade, o que nós vivemos. Nós estamos com rua lá na Cristóvão Colombo, que tem pedaços da rua que não tem nem como, quem não é cadeirante, quem não é portador de necessidade especial, de passar. Imagine quem está numa cadeira de roda. Entendeu? Então, eu gostaria de sugerir que fosse criada essa comissão para que tivesse nos bairros, não só no João Brás, mas em todos os bairros, porque eu rodo pela cidade e vejo que não é só o João Brás que sofre com essa realidade de mato em tudo quanto é canto, entendeu? Problemas de buraco. Eu acho que toda a cidade está passando por isso. Então, essa comissão ficaria encarregada de estar indo de bairro em bairro para poder levar para o executivo e cobrar uma solução de verdade, e que nós, moradores, obtivéssemos uma resposta a contento dessa comissão, que não fosse só a comissão visitar e depois ir embora sem voltar lá e falar, olha, nós passamos isso para o executivo falou que vai mandar pessoas aqui para estar fazendo serviço e nós vamos estar cobrando que seja realizado em data específica, porque não dá mais para esperar, porque está caótico mesmo a situação. Obrigado, senhores. Boa noite. Jorge, a Câmara Municipal, a exemplo dos outros, é que agradece o seu pronunciamento, a sua visão lógica das coisas, a sua sugestão de se criar essa comissão e cobrar do Executivo. É o que nós podemos fazer. Infelizmente, a gente não tem função executiva, mas cobrar a gente pode, e com certeza nós vamos acatar essa sua sugestão também. Obrigado, Jorge. A palavra está livre, cada vereador irá dispor de 7 minutos para se expressar. Com a palavra o presidente João Batista Teixeira. Senhor vice-presidente Luiz Eduardo, secretário Antônio Elias, vereadores, público presente, quem nos vê e nos ouve nos meios de comunicação, alunos do curso de comunicação da Universidade Federal de Viçosa, senhoras e senhores, eu fiz questão de me manifestar inicialmente, antes dos outros vereadores. Por quê? Porque foi falado aqui pelo Todinho, a respeito da rua de Geninho Lentini, dessa região. E eu quero aqui me manifestar e agradecer de público ao professor Minetti, da Universidade Federal de Viçosa, que fez um levantamento do Departamento de Engenharia Civil no setor de geotecnia da Universidade Federal de Viçosa, que fez um levantamento e fez um laudo geológico e geotécnico daquela região. E, infelizmente, o problema é bem mais sério do que se parece. O Todinho falou bem. Nós temos a rua Geninho Lentini, nós temos a rua Professora Lígia, que é uma continuação, e nós temos a travessa lá em cima. A travessa lá em cima são 4 blocos de prédio. 2 estão interditados. Esses não têm recurso, não têm retorno.
Os outros dois não têm riscos de desabar. E tanto é que a Caixa Econômica Federal, como grande maioria dos apartamentos são financiados, ela já está negociando e indenizando, através do seguro da Caixa, aos moradores. Agora, o risco de desabamento da falha, do risco de desabamento em cunha, eles dão um nome técnico aí que não vem ao caso, existe. Daquela rua, uma parte da rua de baixo, e chegando até a avenida cá embaixo, do shopping ali, a Tancredo Neves, né? Qual o nome? Milton Bandeira, desculpe. Até a Milton Bandeira. Então, existe risco sim. O que a prefeitura vai fazer, o que ela pode fazer, ela vai melhorar o acesso lá de cima. E os 2 primeiros blocos estão interditados com a Defesa Civil, pela Defesa Civil. Já os outros 2 não têm risco. Foi o laudo técnico que chegou hoje da Universidade Federal de Viçosa na pessoa do professor Minetti. Pois não, vereador Anchecker, concedo-lhe a parte com todo prazer. Vereador, eu transito, moro próximo aonde Vossa Excelência está se pronunciando e dizendo a respeito da rua Ginem Leitini. Agora, vereador, o que eu tenho a dizer a respeito é o seguinte: mais adiante, nos prédios lá de cima, existe vegetação, árvores plantadas ali, né? Você vê que não há nenhum tipo de perigo. Já embaixo, são 4 blocos, né? 5 blocos. Nos primeiros 2 blocos tem a vegetação. Uma moradora, né, começou a plantar ali umas árvores, né, e ali já começou a segurar a terra. Já no de baixo, os próprios moradores fizeram a capina do mato, capim, etc. Né, não há como segurar realmente, né? Então é muito importante, principalmente nessas áreas de risco, que se preserve a vegetação. Aí eu vou te chamar a atenção, por exemplo, aqui, próximo ao Hospital São Sebastião, nós temos aquela alameda ali, aqueles prédios daquela alameda. Como chama aquela alameda, vereador? Fábio Ribeiro Gomes. Aquela ali não tem nenhum tipo de encosta nenhuma. Ali tem aquele bambuzinho, aquele bambu, né, que segura a alameda há anos e anos, é segurado com aquele bambu. Né? Então, ou seja, se o próprio morador, né, preocupar em cuidar da vegetação, né, um condomínio preocupar com a vegetação e cuidar, né, do seu local de imóveis, né, eu tenho que dizer isso, porque minha família é proprietário de cima, meus irmãos plantaram a árvore na parte de baixo, valorizou os imóveis dele, da vegetação, fica fresco, fica arejado, né, e segura, né, a encosta. Já os moradores de baixo não preocuparam com isso, né, não preocuparam em plantar, em cuidar dessa questão que envolve. Agora, presidente, o que está faltando ali realmente é o empenho do nosso secretário de obra. Eu transito todo dia ali, eu fico aqui a mercê, até preocupado em fazer uma reivindicação. O vereador faz reivindicação, está puxando para o seu próprio umbigo. Mas a rua ali está precisando realmente de um bom trato. A rua ali está num caos, que eu vou lhe falar a verdade. Eu tenho preocupação em fazer reivindicação, como acredito que Vossa Excelência tem de pedir para o seu lado também, nos seus, né, porque senão eles vão falar, vereador está puxando para o umbigo, mas aquela situação daquela rua ali realmente é complicada. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Eu gostaria apenas, baseado na sua fala, salientar 2 coisas. Primeiro, não falta empenho do secretário de obras. O que existe, chegou hoje esse laudo geotécnico e, de posse desse laudo geotécnico, agora tem que se fazer uma sondagem e, inclusive, a Defesa Civil está tentando, junto ao Fundo do Meio Ambiente, recurso para se fazer essa sondagem naquela região e na rua Franklin Fontes, que são 2 pontos nevrálgicos em Viçosa. E, baseado nisso daí, é que se vai ter oportunidade, que se vai priorizar e que vai se ter o que fazer na região. Então, de imediato, baseados apenas nesse laudo aqui, já se sabe que os 2 prédios primeiros, um que já está com a estrutura comprometida e o logo ao lado, estão condenados. Então, o que a prefeitura vai fazer? Vai ter que demolir esses prédios para quê? Para tirar o peso daquela região. Que você, aliviando o peso na região, você evita mais erosão, evita mais
possibilidade de chiar a terra. E, obviamente, tem que se fazer uma captação boa da água fluvial para que não ocorra novos eventos. Os outros prédios são passíveis de moradias, estão com segurança. Outro ponto que eu gostaria de salientar, comparando a região do Geninho ali e da Alameda, é que existe, até eu que não sou, mais um minuto pela parte, eu perdi um pouquinho, mas rapidinho. Até eu que não tenho experiência no caso, vejo que o tipo de solo lá próximo ao Hospital São Sebastião é inteiramente, totalmente diferente daquele ali. Dentro desse estudo técnico, está aqui a camada superficial, o peso específico, ou seja, a resistência é 16 a 17. E a camada residual inferior, que suporta, o peso dele é de 15 a 16, ou seja, ele é um solo mais fraco do que o superficial. Então você tem uma resistência superficial, mas embaixo você não tem a resistência. E lá, naquela região próxima do hospital, você nota que é um terreno totalmente argiloso, com uma alta capacidade de compactação. Eu não sou engenheiro técnico nisso daí, embora goste um pouquinho de entender um pouquinho de tudo, mas a gente vê nitidamente essa diferença. De qualquer maneira, eu quero falar que já existe esse empenho da prefeitura em resolver o problema daquela localização. Tá? Os moradores que tiverem financiamento, a Caixa está negociando individualmente com eles. Aqueles 2 prédios devem ser demolidos, deve-se retirar aquele entulho de construção para evitar peso lá, fazer uma praça no local, é a ideia do prefeito municipal, fazer uma área de recreação comunitária, e o restante do prédio, fazer a contenção das estradas de acesso, melhorar o acesso, aí sim, vereador, talvez com a impermeabilização boa e tendo uma captação de água adequada, porque essa captação de água é importante, gente, porque o problema não está só lá em cima, não. É uma pena que eu não tenho como mostrar a vocês, mas isso aqui é um perfil geotécnico daquela região, e você nota, essa área toda aqui é a área possível de deslizar. Aqui está a rua Geninho Lentini, aqui está outra rua de cima, qual o nome? Acho que eu anotei aqui, tem, Professora Lígia Araújo, e toda essa área é possível deslizar, chegando inclusive à parte de baixo, na rua principal. É isso que eu gostaria de falar. Eu volto a me inscrever novamente, aí eu poderei comentar outros assuntos e agradecer mais uma vez aqueles que puderam participar da tribuna. Para o uso da tribuna, a senhora vereadora Cristina Fontes. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor público presente, boa noite aos que usaram dessa tribuna, o Milton, que é o Juninho, nosso funcionário, reivindicando o direito de servidor, ao Geraldão, que nós vamos assinar junto com o Marquinhos essa audiência pública, a Priscila, que vem falar sobre a nossa querida Lira Santa Rita, está acompanhada aí. Lira essa que todos nós conhecemos, nós que somos aqui de Viçosa, nós que participamos e sempre estivemos presentes nas solenidades realizadas nesse município. A gente vê a Lira Santa Rita presente em todos. Quando eu coroava, na época eu usava buscar coroadeira em casa. A Lira Santa Rita ia à porta da minha casa e nós descíamos em procissão para coroar aqui na matriz de Santa Rita de Cássia. Então é uma Lira que tem muitas histórias, É uma Lira que envaidece a cidade em ter uma entidade como a Lira Santa Rita. E nós vamos a essa casa, nós já vamos falar assim com o senhor presidente, nós prestaremos uma homenagem oficial a essa importante Lira, nossa querida Lira Santa Rita. Todinho também, a Lídia, que veio aqui falar, solicitar, e assim também o Jorge. Cada um, o Todinho agradecendo, Lídia e o Jorge reivindicando. Essa é a tribuna da nossa Câmara Municipal de Viçosa. Senhor presidente, para minha surpresa, eu fui chamada ali na porta e tive a triste notícia que o escritório do nosso IPSENG em Viçosa foi fechado. Que parece-me que no final da sexta-feira recolheram todo o material sem aviso. Não sei se o senhor já estava sabendo. E
ontem eu não estava em Viçosa e, infelizmente, Viçosa, mais uma vez, como o Geraldinho gosta de falar, já teve. Então, Viçosa já teve o escritório do IPSENG. Nós que lutamos tanto, essa casa teve tantas reuniões reivindicando a agência do IPSENG para Viçosa.